Nesse ano, o filme dos Vingadores está completando 10 anos desde o seu lançamento. 10 anos desde o que parecia impossível aconteceu. Inúmeros heróis reunidos na tela no mesmo filme. No melhor estilo crossover de história em quadrinho. Cada herói tem a sua história própria, separada, até o momento que todo mundo se junta numa história de grupo. E você se lembra da icônica cena, né? Do icônico take. Da câmera passando em volta dos personagens, mostrando que naquele momento, aqueles super-heróis finalmente haviam se tornado um grupo. Eu adoro aquela cena, mas eu preciso dizer, tem um elemento nela que faltou. Uma coisa pequena, um detalhe, uma frase. Avante, Vingadores. Avengers Assemble. Sempre em momentos importantes dos Vingadores, o Capitão América usa essa frase como uma forma de inspirar e empoderar o time todo e dar aquele gás pra cair na porrada. Por isso é muito estranho ele não ter dito essa icônica frase naquele momento. Mas eu vou te dizer o que aconteceu. A diferença da Marvel antes de Vingadores Ultimato e depois é que antes a Marvel tinha paciência. Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Essa cena é sem dúvida a mais catártica do MCU. Catarse é a palavra do dia. Justamente por toda a construção. Por todo o tempo até nós chegarmos em um ponto do MCU em que de um lado havia uma ameaça num nível inconcebível e do outro, literalmente, dezenas de heróis. Tudo nessa cena é feito para ser o momento mais grandioso da história dos filmes de heróis e um dos mais grandiosos do cinema também, ponto final. Mas o elemento mais importante dessa reflexão é o Capitão América dizendo Avengers Assemble. Porque quando a gente volta pro primeiro Vingadores, como eu disse, não tinha por que o Capitão não ter dito naquele momento. Mas acontece que o Kevin Feige queria brincar com a gente de propósito. Quase como se houvesse a chance dele não conhecer essa frase. Se você não sabe, o Kevin Feige é o produtor de todo o MCU e pros íntimos você pode chamá-lo de Zé Boné. E aí quando a gente vai pra Vingadores Era de Ultron, nós temos novamente momentos grandiosos dos heróis. Momentos que claramente foram pensados para serem splash pages. Aquelas páginas duplas de quadrinhos que deixam a ação transbordar das páginas. E ali havia novamente espaço para um Avengers Assemble ser dito, mas não aconteceu de novo. E na forma mais sacana que o Joss Whedon poderia ter feito, o último take desse filme literalmente é Avengers. Mano, o Capitão falou, é sacanagem com a gente. Foi feito pra ser sacanagem com a gente, mas ele falou. A gente só não ouviu a frase inteira. Isso me leva a pensar que não era o Capitão que não dizia a frase, eram os filmes que não queriam mostrar pra gente. E pessoal, isso aqui é 100% especulação da minha parte, até porque francamente isso me importa muito pouco. Mas é interessante pensar como o MCU fez muita questão de segurar um elemento tão pequeno. Mas um elemento tão pequeno que usado da forma correta, ficou muito grande. Acho que todo mundo reconhece que o roteiro de Vingadores Ultimato não é lá essas coisas. Definitivamente não é a melhor coisa do filme. Como um filme, Guerra Infinita é muito melhor que Ultimato, mas depois de 21 filmes, tomaram algumas conveniências para fazer com que esse 22º filme fosse a grande celebração de tudo que veio antes. E ao mesmo tempo, o grande ponto final da história até ali, o grande ponto final que reuniria tantos personagens no mesmo lugar pela mesma causa, pra mim fica bem fácil passar o pano. Porque o momento grandioso que ele quer entregar é tão intenso e tão catártico que, francamente, você tem que ser muito chato pra encrencar porque a esposa do Gavião Arqueiro ligou pra ele assim que o Hulk estralou os dedos e trouxe todo mundo de volta, já que o smartphone dela ou tava sem bateria ou a linha dela tinha sido cortada nesse tempo. Se você quiser ficar bravo por conta da viagem do tempo em si, eu entendo, até porque viagem do tempo é um pouco isso mesmo, mas olha, o elemento surpresa deles terem matado o Thanos logo no comecinho do filme e dali eles passarem vários anos sem saber o que fazer, já é subversivo bastante pra eu não reclamar da viagem no tempo. Então, entre qualidades e defeitos, tudo da batalha final, pra mim, faz valer a pena. E isso acontece por muitos motivos. Antes da batalha começar, o Thanos já escalona um nível de perigo, dizendo que agora, destruir a Terra era algo pessoal. Ao longo da batalha, Thor e o Homem de Ferro caem, justamente para que nós pudéssemos gritar com o Capitão América levantando o Mjolnir, e enfrentando um semideus sozinho. Mas a empolgação passa quando Thanos quase mata o Capitão, e aí nós temos um dos enquadramentos mais belos de todo o MCU. Vendo o menino franzino do Brooklyn sozinho, o último homem de pé, diante de todo o exército do ser mais poderoso do universo. E nesse momento a gente ouve a voz do Sam dizendo pro Capitão:
à sua esquerda. Os portais começam a se abrir e não tem como não se emocionar. Cara, eu não sou capaz de ver a carinha do Steve nesse momento, me dá muita vontade de chorar. É surreal ver tantos personagens de núcleos diferentes trazendo inúmeros exércitos para ajudar, como os magos, o povo de Wakanda, os Asgardianos. E enquanto isso, você esperaria ouvir a música tema, a icônica música dos Vingadores, mas o Alan Silvestre, esse Alan Silvestre, nos entrega a versão ultra épica da música tema, Portals. Nesse momento a gente vê todos os heróis prontos esperando o comando. Então a câmera passeia por todo mundo, nós ouvimos o capitão gritar Avengers, a música abaixa, a gente ouve o som do Mjolnir vindo pra sua mão e então... Esse é o maior momento do MCU. E não adianta querer esperar que algum dia, algum momento vai ser mais catártico. Não vai. Nem tudo na vida acontece duas vezes. E eu sinto que eu tô dizendo isso pra você, bonitinho que tá me assistindo. Mas eu tinha que estar falando isso pro Kevin Feige. O Capitão poderia ter dito Avengers Assemble em todos os filmes. E no Ultimato apenas seria a versão mais épica. Mas fazer toda essa construção para nos presentear com o Capitão dizendo essa frase tão icônica apenas uma vez é muito mais intenso. Tudo que é mais escasso tem mais valor. Esse momento é essa cereja do bolo tão gostosa porque foram anos, foram filmes e filmes esperando esse momento acontecer. E eu aposto que ninguém esperava que o momento que o Capitão diria Avengers Assemble seria tão intenso assim. Isso mostra um cuidado muito grande com todo o grande projeto do MCU e principalmente muita paciência. Uma paz de espírito de saber que dá pra confiar no seu taco, porque a entrega vai vir à altura da expectativa. E essa paciência pra contar uma boa história é o que eu mais venho sentindo falta no MCU. Eu sinto que as cifras ficaram grandes demais. A vontade de fazer com que todo filme novo da Marvel seja um filme bilionário tá muito grande. Pra mim dá uma sensação, assim como o Érico Borgo falou em algum vídeo dele, parece que o departamento financeiro tá impactando mais do que devia no departamento criativo. Quase todo filme precisa ser uma experiência surreal. Homem-Aranha juntou todo mundo. Doutor Estranho juntou todo mundo de novo de uma outra forma. E a sensação é que a cada uns 2 filmes do MCU, um deles precisa ser um ultimatinho. Nem que seja um ultimato dentro daquele microcosmo daquele personagem, como foi o Homem-Aranha. E você percebeu o que eu disse sobre a qualidade do roteiro do Ultimato? O Ultimato abre mão da qualidade de escrita da sua história para priorizar o fanservice. Em Ultimato eu aceito isso sem problemas. Era a primeira vez em 22 filmes que algo daquela escala estava acontecendo. Era o ponto final de 22 filmes de mais de 10 anos de história. Eu não consigo passar esse pano pro Homem-Aranha. E o meu medo que tá se tornando realidade é que a Marvel Studios está priorizando cada vez mais esses grandes encontros. Esses ultimatinhos que vão render mais de 1 bilhão. Mesmo que para isso o filme seja muito aquém do que ele poderia ser. Apenas para poder reunir muitos personagens. E com isso, os filmes solos deixam de ser sobre o personagem que leva o seu nome no título e passa a ser sobre os outros personagens que vão aparecer. No filme do Homem-Aranha, dane-se o Homem-Aranha. O legal é que vai aparecer o Doutor Estranho e os Homens-Aranhas antigos. Na série WandaVision, a série foi fraca porque todo mundo achou que apareceu o Doutor Estranho e o Mephisto e acabou não tendo nenhum deles. No filme do Doutor Estranho, dane-se o Doutor Estranho. O legal é que teve a Wanda, teve o fulano, teve até o Papa. E assim a gente coloca em segundo plano os personagens principais. E em primeiro plano, quem de legal que vai aparecer nesse filme pra roubar a cena. E quando todo filme quer fazer isso, isso perde a graça. E aí, quando todo mundo for super... ninguém vai ser mais. De novo, escassez. Parece que os filmes só querem saber como eles vão entupir o filme de heróis. Antes de, em primeiro lugar, ser um bom filme, ser uma boa história. Ultimato funciona tão bem porque antes de qualquer coisa, é uma boa história, que foi desenvolvida devagar, no seu próprio tempo, ao longo de vários filmes. Se todo filme tivesse o Capitão falando Avengers Assemble, o momento que ele falou em Ultimato seria menos legal, porque seria menos especial, seria menos único. É saber como fazer algo em um momento inteligente, no momento certo, que torna a cena do Avengers Assemble tão épica, tão forte. Então pode anotar, quando vier Galactus ou quem quer que seja na fase 5, 8, 23, o momento equivalente dos heróis juntos, emulando o Avengers Assemble, não vai ter tanta força, porque o Ultimato já fez isso. E nesse momento, ao invés de aprender com o Ultimato e seguir em frente, o MCU está querendo viver na sombra do Ultimato, como um herdeiro bilionário que quer viver na sombra do seu pai. O Ultimato fez sim a Marvel ganhar muito crédito, mas esses créditos não são infinitos. Uma hora, eles vão acabar. Pessoal,
pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que é um tema super polêmico, mas como um fã de MCU, um fã da Marvel, eu tô ficando cansado desses ultimatinhos, dessa mesmice. Eu quero mais de Eternos, sabe? Eu quero mais coisas diferentes. E o mero fato de Eternos existir mostra pra mim que o MCU pode ser muito fora dos padrões dele, se ele quiser. Fechou? Deixa o seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. Também deixa o seu like e a sua inscrição pra ajudar o canal. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção. E até o próximo vídeo. Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Valeu!